Olá pessoal, meu nome é Jotas Oliveira, eu sou advogado aqui na cidade de Teresópolis, no estado do Rio de Janeiro, e eu vou falar um pouquinho para vocês hoje sobre o enquadramento salarial dos professores públicos. Vamos à nossa situação problema, que é uma situação até um pouco peculiar, e vocês vão entender o cenário. Na maioria das escolas públicas, seja elas federais ou estaduais ou municipais, o salário ele é dividido de acordo com o título acadêmico que o professor possui. Ou seja, um professor público que tem um título acadêmico de graduação, ele vai receber uma faixa salarial. Vocês podem ver aqui no exemplo, eu peguei a instituição pública FATEC, que é uma fundação pública aqui do estado do Rio de Janeiro, que tem personalidade jurídica própria, lei própria, um plano de carreira todo próprio, mas que segue como modelo as outras instituições públicas, inclusive a Secretaria de Educação aqui do estado do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro. Vamos a esse exemplo então. Aqui vocês podem ver que na tabela, o professor com graduação ele começa ganhando R$ 3.391,50. E assim vai sumindo, respectivamente, de acordo com o título acadêmico que ele possui. Então, o professor com especialização, ele ganha aproximadamente 20% a mais do que o professor com graduação apenas. De mestrado, aproximadamente 38% a mais. De doutorado, aproximadamente 52% a mais. Ok, mas, no entanto, a partir de 2019, as instituições públicas têm criado um impedimento para isso. Elas obrigavam o servidor público, que foi recém-aprovado no concurso, que tomou posse, limitava esse servidor a ficar 24 meses e às vezes até 3 anos, que é o estágio probatório inteiro, sem poder ter o reconhecimento do título que ele possui. Ou seja, um professor com doutorado, ele permaneceria durante 24 meses, que são 2 anos, e em algumas situações até 3 anos, recebendo como graduação, mesmo tendo doutorado, e não podendo ter esse título acadêmico que ele possui reconhecido. E nós estamos falando aí de professores com mestrado, com doutorado, com especialização, que se viam impedidos de receber aquilo que eles, na verdade, esperavam receber. E no caso da FATEC, um pouco mais grave até, porque no próprio edital havia essa promessa de remuneração inicial de acordo com o grau de escolaridade, o grau de acadêmico que o professor possuía. Então, vamos analisar mais detalhadamente esse caso e vocês vão compreender melhor. Fazendo um enfrentamento dessa situação problema, nós, antes de tudo, precisamos nos atentar ao princípio da legalidade, ou seja, o administrador público ele só pode fazer aquilo que a lei prevê e ele não pode deixar de fazer aquilo que a lei determinou. Será que é isso que tem acontecido no caso das instituições públicas que têm essa limitação? Precisamos nos atentar para isso. Então, ao você vivenciar esse problema, vamos supor, eu quero atingir aqui as pessoas que estão sofrendo com isso. Então, se você está passando por essa situação, avalie antes de tudo a lei e, se necessário, com o auxílio de um profissional de direito, um advogado de sua confiança. Estando alguma limitação dessa prevista na lei, a princípio, a instituição pública está agindo corretamente, porque é isso que a lei previu. Se não, podemos estar diante de uma ilegalidade. Então, antes de tudo, o primeiro passo é a lei. Como vocês verão, nós vamos discutir mais à frente, no caso da FATEC não havia qualquer previsão na lei dessa limitação. O que a lei manda? Essa é a segunda pergunta necessária de ser feita. No caso da instituição FATEC, que é um caso que nós enfrentamos aqui no Rio de Janeiro, não havia qualquer limitação prevista na lei. E, por sequência, a lei previa como deveria ser feito o enquadramento do professor. Aqui no caso da FATEC, temos aqui o artigo 14, a lei previa o seguinte, que o professor deveria ser enquadrado na classe correspondente à titulação acadêmica que possui na data da publicação dessa lei, ou seja, professor com graduação deve receber de acordo com graduação, de especialização de acordo com especialização, de mestrado de acordo com mestrado, doutorado de acordo com doutorado. A lei era muito clara nesse sentido, mesmo assim a instituição pública insistia em fazer essa limitação aos professores recém-aprovados no concurso público.
O que prevê o edital? A terceira pergunta importante a ser feita nesse momento é você avaliar o que o edital propôs. Se o edital propôs apenas que o professor receberia um determinado salário e esse salário corresponde à classe de graduação, a princípio a instituição agiu certo olhando apenas o edital. Agora, no caso da FATEC, além da lei ser clara, também o edital era claro, no sentido de que ele previa remuneração inicial de acordo com o título acadêmico que o professor possui. Então, graduação, especialização, mestrado, doutorado. Essa foi a promessa aos candidatos que fizeram aquela prova. Então, o candidato ele tinha uma legítima expectativa de receber aquele valor que foi determinado ali. Esses valores estão um pouco diferentes daquela primeira tabela, porque na época que foi publicado o edital, eram esses valores. Aquela primeira tabela que eu mostrei já são os valores já atualizados, que houve duas atualizações, se eu não me engano, uma em 2020 e outra em 2021. Defesa dos direitos. Bom, caso não haja previsão em lei e nem no edital do concurso público, mas mesmo assim a instituição se recuse a efetuar o correto enquadramento com base no título acadêmico do servidor, é possível requisitar a atuação jurisdicional para corrigir esse erro. Ou seja, se você identificou esses dois problemas, não tem nenhuma previsão na lei e nenhuma previsão no edital, então você pode buscar o Poder Judiciário para que a instituição pública efetive, de fato, o pagamento daqueles valores que são os valores devidos, que é o valor previsto em lei, de acordo com o título acadêmico que o professor possui e de acordo com a remuneração inicial que foi prevista no edital. Inclusive, temos aqui no estado do Rio de Janeiro muitas jurisprudências favoráveis. E essa daqui é uma jurisprudência favorável em prol do professor público, exatamente na questão da instituição pública FATEC. Bom, concluindo, a instituição pública só poderá estabelecer essa limitação se houver previsão de lei e se houver previsão no edital. Doutor Jonatas, não houve previsão na lei. Bom, entendo eu que se a lei não previu, nem o edital pode prever e nem o administrador público impor qualquer tipo de limitação. Bom, doutor Jonatas, tem previsão na lei, mas não tem no edital. Aí é importante a gente ver a expectativa de direito. Então, o edital, ele institui uma regra para aquela contratação. Se o candidato tinha uma expectativa de receber um determinado salário, juridicamente ele não pode receber menos daquilo que foi prometido no edital. Ainda que nós estejamos com uma lei que tem essa previsão. É uma situação um pouco mais delicada, mas há sim como defender a expectativa que foi gerada no candidato. Até porque nós sabemos que o concurso público não é algo tão simples, não é uma prova simples. É uma prova que muitas pessoas abrem mão de lazer, de convívio com a família e de muito tempo de dedicação para conseguir aquela aprovação. Então, uma promessa, principalmente uma promessa salarial, que é o cerne daquela contratação, que não deixa de ser uma relação de trabalho, é uma promessa que precisa ser respeitada. Então, avalie bem o cenário. Se precisar de auxílio jurídico, procure um advogado de sua confiança e não deixe os seus direitos serem violados. Caso precise de alguma ajuda, algum auxílio, segue meu contato, meu e-mail, podem mandar mensagem, sugestão, opinião, pedido de ajuda, que eu vou avaliar com todo carinho e tentar solucionar da melhor forma possível. É isso, pessoal. Obrigado. Fique com Deus.